Boa tarde, estamos aqui no nosso queremosluz.com, especial desta terça-feira. É um programa das associações usuárias do canal comunitário de São Caetano do Sul. Hoje com um programa um pouquinho diferente, porque afinal de contas, como nós dizíamos no primeiro programa desse mês, estamos vivendo um mês temático, portanto um mês das vocações. E hoje nós resolvemos sair do mundo do direito, do mundo da política, para falar sobre uma outra profissão que celebramos aí no dia 19 de agosto, Dia Mundial da Fotografia. E hoje nós temos aqui o professor Ailton Tenório. Boa tarde, professor, uma honra tê-lo conosco, viu? Muito boa tarde, é uma honra estar aqui falando. Pela segunda vez, pela terceira vez, muito obrigado. Por aí, nós estamos aí frequentando o teu espaço aqui, nós que agradecemos, em meu nome e também do Fotoclube que eu faço parte. Então, agora aqui, Eric, não dá inveja de ver esse monte de máquina aqui? Pois é, então hoje a gente vai fazer um merchandising das marcas de máquina fotográfica. Vamos ver que se toca no coração e dá uma pra gente. Olha aqui, Miguelzinho e Valerinha, por favor, pensem nessas máquinas e deem pelo menos uma de presente para o Eric. Olha, fiz ao vivo e a cores. Mas, professor, conta para nós, como é que foi essa história de se encantar pela fotografia? Eu me lembro que desde, vamos falar assim, por volta aí da juventude, eu já gostava de imagem, né? Sim. Minha mãe falava que eu desenhava bem, que... Ah, também você desenha? Até desenhava, mas eu acho que saí melhor já fotografando, né? E aí, nos estudos, fazendo faculdade, eu achei que esse era o caminho que era melhor seguir, né? Minha formação é comunicação, mas aí a fotografia, né? Vamos comunicar por imagem. Mas antes de comunicar por imagem, parece que o senhor trabalhou você, né? Você, por favor. Você trabalhou na área metalúrgica? Sim, né? Eu acho que é muito importante. Eu fiz Porque Senai, certamente né? tem muita mãe e vó assistindo a gente, né? Então, quando o filho chega lá com uma loucura dessas, querendo mudar da água para o vinho, é bom elas entenderem, né? E você pode ser o paradigma para essas escolhas, Mas né? eu acho que é muito importante isso que você comentou, que foi meu pai, junto com meu irmão. Meu irmão dava aula no Senai. E aí meu pai falou, leva esse moleque, vai lá, bota ele lá para trabalhar. Né? 14 anos. Isso na metalúrgica? Já fazendo aprendiz, né? Aprendiz, né? No Senai. No Senai. E justamente porque você, nessa idade, 14, eu vejo, hoje eu tenho uma filha de 16 anos, ela está lá, né, se achando o que é. E na época, nós, né, uma família da classe social média, baixa, nós estávamos lá, precisávamos desenvolver, né? E acho que foi muito legal que, com isso, se aprende uma profissão, né? Eu acho que é muito importante. Senai é uma escola maravilhosa, ainda hoje, né? Todo o sistema S, eu acho que nessa parte de formar cidadãos, formar, né? Além do aluno, ele forma um cidadão. Eu tenho muito orgulho de falar que eu sou, que eu fui aprendiz do Senai. É um remanescente do Senai, né? 2 anos, aí fui trabalhar na metalúrgica, né? Na GM. São Caetano, metade de São Caetano acho que parece que trabalhou lá. Isso. Eu gosto disso daí porque eu aprendi, né? Principalmente quando você está lá me formando 16 anos, você não sabe o que é da vida, está estudando no antigo colegial, mas aí você já tem uma profissão. Eu, por exemplo, nunca pedi dinheiro para o meu pai para os dias, né? Pedi para as grandes coisas, né? Para besteira, você tinha lá teu salário, me lembro, meu primeiro salário, né? Aí o que eu faço? Vamos guardar um pouquinho, abre uma poupança, mas aí você pode comprar alguma coisinha, uma outra. E foi aí que eu comecei a comprar a primeira câmera fotográfica, né? A minha primeira câmera não foi esta, mas foi uma irmã gêmea dessa. Essa daqui foi uma grande amiga que me deu, que eu não vou falar que está nessa mesa, né? De recordação. Era uma Olympus que você comprou? Olympus Trip 35. Essa câmera fez muito sucesso na época dos anos 70. Sim. Foi uma das primeiras câmeras que ela tinha um sensor eletrônico de selênio, ela não usa bateria, mas ela tem um sistema eletrônico. Então, era aquilo lá, você não perde foto com essa câmera, né? Era muito legal. Eu ouvia dizer, até cego fotografa, né? Você aponta para lá, já vai, mas ela tem uma qualidade realmente muito boa. Então, trabalhando, você consegue fazer alguma coisa, né? E aí você começa a estudar o que você quer. Aí você, no meu caso, não quero trabalhar na metalurgia, né? Era você ou era seu irmão que olhava o relógio de vez em quando? Para terminar o expediente? Justo, né? Aliás, foi
o meu, vamos falar assim, professor do Senai que falava, olha, não é que lá no final do curso, quando não tem muito o que fazer, você quer ensinar alguma coisa a mais, né? E isso eu passo até para meus alunos hoje. E ele falava, olha, se você está olhando aquele relógio enorme na parede e aquele não anda, você não está na profissão errada, né? Entendi. Então, realmente isso acontecia, né? Acho que eu já tinha passado a fase, fiquei vários anos na GM, me porque formei. além do aprendiz, que é o nome que se dá hoje, você ficou trabalhando como funcionário, foi incorporado. Sim, fui incorporado na GM, continuei lá os estudos na área de ferramentaria, eu sou um ferramenteiro formado, de mão cheia, né? Olha, você é ferramenteiro, olha só. E eu fui na melhor das áreas, o pessoal falava, na elite da ferramentaria, que é os moldes plásticos, né? Que faz todas as peças plásticas dos carros, né? Por isso que volta e meia, quando a gente fala, você dá umas dicas assim, eu falo, gente, mas quem faz fotografia não aprende isso, né? E, aliás, é o contrário, eu tinha clientes que falavam que gostavam de trabalhar comigo porque ele falava numa linguagem que eu entendia. Então, aquilo que é importante, que eu falo para os meus alunos também hoje, todo conhecimento é hiperválido, que lá na frente você pode estar usando para alguma coisa. Sim, tem sempre uma utilidade, né? É ótimo, né? Então, isso não tem nenhum, vamos falar assim, demérito de eu falar, não, estudei, trabalhei, não sei o quê, e até que chegou o momento. Por isso que o melhor médico é aquele que foi doente, né? Também, né? Ele sabe onde dói, né? Exatamente. Justo. E aí foi o caso que eu falei, não quero isso, eu quero ir para a área de comunicação. Aí fui estudar de novo e tudo mais. E aí, depois, dentro da área de comunicação, podia ser várias coisas. Aí você pendeu para fotografia. Eu fui para fotografia. Fotografia. E aí, esta aqui é a minha primeira máquina, vamos falar assim, mais profissional. Ela é toda mecânica. Depois da Olympus. Depois da Olympus. Eu teve uma outra lá em casa, eu não quis trazer, para não fazer propaganda da Fuji. É? Que eu tenho uma outra Fujifilm. São todas... Essas aqui são todas em Nikon, essa aqui é Olympus, eu já tive Fuji, já tive Sony. Eu acho que não é questão de marca. É questão de você se adaptar a uma ferramenta de trabalho. Né? Isso é ferramenta de trabalho. Sim, sim. Não é porque, Nadir Figueiredo ou qualquer outro copo chinês, americano, não importa, né? Não precisa ser um cristal. É você se adaptar, se aquela ferramenta é boa para você. Como eu com o meu Samsung. Justo. Sabe, não adianta. Comprei um Sony, foi 3 vezes para manutenção, aí eu falei assim, olha, pode jogar fora. Fui lá e comprei um Samsung e pronto, né? É bem isso mesmo, né? É verdade, a ferramenta é para isso, né? Da fotografia, né? Desse caso aqui que ele está falando. Mas coisa boa, nós estamos aqui no nosso queremosluz.com, falando com o professor Ailton Tenório, que é um fotógrafo, faz parte do ABC Clique, é nosso amigo também na Associação das Entidades Usuárias do Canal Comunitário do Grande ABC. E hoje a gente está aqui falando nessa 8ª da fotografia, né? Porque no último dia 19 a gente celebrou o Dia Mundial da Fotografia. E a gente quer saber um pouco aí sobre essa questão da fotografia. No caminho eu vim aprendendo, né? O Luiz Daguerre, que viveu entre 1787 a 1851, foi o inventor da... Na verdade, teve vários que foram dando pequenos passos. E como isso aqui era quase uma alquimia, né? Estavam se descobrindo, né? Se fosse na Idade Média, tinha dado fogueira, né? Verdade, né? Porque o princípio óptico, isso eu ensino nas minhas aulas de história, o princípio óptico veio lá de trás, né? O Galileu já usava isso. Mas a parte química que é eu segurar essa imagem, eu pegar o que eu estou vendo e como que eu materializo ela, teve vários que foram. Só que o Daguerre... Quando você fala materializo, você está se reportando, isso para o telespectador entender, ao analógico, né? Isso, claro. Vamos voltar ao tempo, né? Não é? Porque hoje, por exemplo, a gente tem fotos de São João Bosco, porque ele já é depois dessa época, né? Morreu em 88. A gente tem fotos de Santa Terezinha. Esses santos mais... Né, do final do século XIX, você já tem uma imagem. Por conta da fotografia, né? E eu costumo falar para meus alunos, por que a fotografia teve esse grande impacto, né? E todo mundo queria? Por uma questão simples, monetária. Porque, como você falou, antes, quem tinha um retrato na parede? Só quem tinha dinheiro para mandar o pintor, né? E o pintor tinha que ser bom. Porque se fosse ruim, cortava a cabeça, né? Tá meio torto, não, esse pintor não é bom. Então, até uma... Quer dizer, ele nunca mais conseguia pintar o segundo quadro. Era uma profissão de risco, né? Sim. Aí, a mecânica, trazer um equipamento, uma máquina que eu consigo pegar, aí, não, você é desse jeito, não posso fazer muita coisa. Mas que era uma bruxaria na época, era. Era muito, muito. E aí, o que aconteceu? Teve um dia, e eu tenho a imagem da primeira fotografia feita pelo homem.
Se o nosso pessoal técnico achar. Eu trouxe lá, deve estar no fotografia, o arquivo, que é a primeira foto que foi feito. E como é que ele fez? Né? Ele tem essa caixa, né? Vamos falar que uma coisa parecida, que ele fazia os experimentos, e ele colocou em cima, de manhã cedo, em cima do muro dele. Aí ele foi trabalhar, foi fazer as coisas, 8 horas depois ele voltou e pegou para ver o que aconteceu. E aí a primeira imagem foi realizada, foi captada pelo homem, que é uma cena que mal dá para ver alguma coisa, sim, né? Porque é a primeira, essa é a imagem que está sendo mostrada agora. Está lá, ó, essa é a primeira foto? A primeira foto feita pelo homem, uma reprodução da reprodução dela, né? Mas aí você vê lá que tem umas janelinhas, o jardim do fundo da casa dele, né? Então essa é a primeira foto. E aí foi se evoluindo e tem uma outra foto aí que é o primeiro homem registrado. Porque, como eu falei, esta imagem demorou 8 horas. E esta imagem demorou 15 minutos para ser captada. 15 minutos para captar? 15 minutos. E aí está o primeiro homem. O que é? Era um engraxate que estava lá, ele ficou tempo suficiente parado numa praça de Paris, que era extremamente movimentada, só que em 15 minutos as pessoas andam e não estava sendo captada a imagem. E aí mostra o primeiro homem registrado. E ninguém tem o nome desse homem? Não, ninguém sabe. Puxa vida, se tiver algum remanescente aí, parente do engraxate de Paris, nos procure. O engraxate mal dá para ver, porque ele se mexeu, mas o homem parado lá, sim, certo? Ele está lá. Que interessante. E aí a coisa foi evoluindo mais, né? Passaram os anos aí rapidamente. E como é que ele conseguiu depois revelar isso? Então, já é uma segunda? Já é uma segunda, porque tem a parte de captura da imagem, né? Que tinha o filme, que era de vidro, passava emulsões. Era no vidro? Primeiro era no vidro. Porque tinha que ser transparente para passar, e o vidro era plano. Então, tinha também metal, né? Tem vários processos aí. Aí que tá, cada um tendia para uma coisa, deixa eu experimentar isso. Teve um que começou a fazer os primeiros negativos, ele usava papel. Porque o papel, ele molhava, ficava meio transparente, com óleo, alguma coisa. Então, tem vários... Por isso que a gente encontra umas coisas assim que a gente nem acredita que aquilo era uma fotografia. E o Daguerre, e essa data, né, dia 19 de agosto, foi quando ele foi apresentado o processo dele, né, o processo fotográfico do Gateiro. Todas essas descobertas que ele foi fazendo. Na Academia de Ciência de Paris, que era o grande centro, né, tecnológico da época lá das ciências. Sim. E ele apresentou isso... Isso foi em 1837. 37, justamente. Né? E aí ele já fez, aí 39 ele, né, que foi a data, vamos falar assim, que ele apresentou oficialmente, né? Então tem a data 39, fez 79, fez 150 anos, né? Sim. Em 89 e agora já estamos fazendo mais aí esses anos. E aí o que aconteceu? Ele quis vender essa patente. Aí que é uma coisa engraçada, que é interessante. Cada um tinha a sua patente. Engraçada, mas diante da conversa que a gente tinha no caminho, para a gente pensar para a atualidade, porque a gente pode atualizar isso, né? Se encontra um governo com cabeça, né? Com cabeça. O problema é achar, porque o que tem de mula sem cabeça perdida por aí, sendo gestor da coisa pública... E indo contra a ciência, né? Sim, né? mas a gente prometeu que a gente não vai falar de política. Não, mas não estamos falando de ciência. Exatamente. Ciência, né? E o que é? Por que nós estamos falando de ciência? Porque os governantes da época compraram a patente e deixaram para o domínio público. Por quê? Porque era uma invenção tão importante que não podia ficar na mão de alguém. Entendi. Certo? Mudou toda a relação. Né? Então, começou a ter livros, começou a ter jornais, começou a ter fotos. Na verdade, a fotografia veio melhorar aquilo que Gutenberg já havia descoberto, né? Gutenberg em fez 1500 e pouco, né? Fez o sistema de prensa dos móveis, né? O sistema dos tipos móveis. Linotopia, né? E aí, ele só tinha o quê? Desenhos. Né? Então, sim, você é fazia verdade. esculpia, como se fosse estilografura, né? Alguma Sim. coisa assim. E aí, como você põe imagem? Como você põe a foto de alguém? Foto de um local, foto, né? E aí já conseguiu fazer isso. E aí veio toda a evolução. O cinema veio dessa época, né? E Quer aí dizer, vambora. o cinema é consequência da fotografia. Sim. Porque o cinema o que é a fotografia viva, né? Na verdade, nós estamos aqui transmitindo fotografias. 30 Sim. quadros, 30 fotografias por segundo. Ponto. Sim. São fotografias. Quer dizer, isso graças a... A nossa limitação ocular nos permite ver imagem em movimento, mas na verdade são imagens. Entendi. Quando congelar aqui é uma imagem só. Olha só. Tá vendo, seu Eric? Essa aula você não teve na faculdade. E você não esperava esse programa hoje. Fala sério, você ficou pensando, qual é o partido que vem hoje?
Hoje é o partido da fotografia. Partido da fotografia. E a gente fala, fotografia não tem partido, porque na verdade está em todo lugar, né? Fotografia, você Não, mas tá agora com a era digital, o que se faz de montagem para vender imagens falsas para o eleitor é uma coisa assim. Não, e agora não existe mais. Como que você sabe qual é a imagem verdadeira? Né? Então, eu acho que o grande problema de negar a ciência é porque a própria ciência está avançando de uma tal forma. Uma rapidez, né? Que uma rapidez com tecnologias, né? Então, por exemplo, isso daqui da década de 1990, essa aqui do ano 2000, essa aqui do ano 2010 e por aí. Mas assim mesmo essa já é tida como já meio velha. Já, essa daqui já está, vamos falar assim, hoje até pelo processo Já é que uma passa. anciã. Já é uma anciãzinha, sim senhora. Porque E aquela é a dinossauro. Não, essa daqui é relíquia, né? Não pode nem falar de dinossauro. Senão a gente ofende, né? Os inventores, né? Porque essas duas é filme, essas duas é digital. Essas duas são filmes. Essas duas são filmes. Nossa, eu gosto de fotografia, mas eu entendo tanto de máquina que, pelo amor de Deus. Mas, na verdade, o princípio dessa e o princípio dessa é extremamente igual. É o mesmo princípio do teu celular. A questão é, eu tenho mais ótica, ou seja, eu tenho mais lente, Tá. e eu tenho mais eletrônica. A diferença aqui está na essa lente. aqui na lente. E eu tenho mais eletrônica para me controlar a lente, me controlar os recursos, mas o princípio é o mesmo dessa. A luz entra pelo buraquinho e aqui chega no fio e ali chega o sensor. Se não entrar, se você não controlar, ponto. Então é por isso que você está no queremosluz.com. Justo, aqui nós temos luz. Pelo menos no título a gente tem. Mas me diz uma coisa, e quais foram as consequências dessa, por exemplo, nesse roteiro que você preparou aí com sua parceria lá de casa? Vou ficar devendo, viu, amiga? Vai ficar para a próxima entrevista. Quais foram a importância do Joseph Niepce? Então, como eu falei, são vários... Ele seria também um outro pesquisador? Isso, porque tem o Taubel, que ele um pouquinho depois. Sim. São vários. Mas eu acho que o principal não é uma pessoa, mas o que mudou a fotografia nas pessoas. Né? Porque se a gente avançar um pouco, a gente vai falar, por exemplo, da Kodak, do George Eastman, lá no 1900, ele já conseguiu fazer uma câmera por $1. Na época, $1 era muito caro, né? Vamos falar que seria $100 hoje. Mas a população já podia ter acesso à fotografia. E aí mudou tudo. Na verdade, você tendo uma imagem de você, inclusive, ou de coisas, começa a mudar toda a relação. Inclusive, eu tenho um vídeo lá, né, falando sobre que a pessoa se descobre depois de um clique. Não sei se eles conseguem pôr lá, deixar no gatilho. Depois de um clique? Depois de um clique. Como é isso? Porque o que é? É uma história real, verdadeira, e que aí a gente usou todas as fotografias do nosso salão para ilustrar essa história. Aliás, um abraço aí para o novo presidente, né, do ABC Clique, o Marcos Sanches. A gente queria muito que ele estivesse hoje, mas o convite fica em pé. Por enquanto, a gente vai aprender um pouquinho. Estamos no, como é que é? No N1, né? N1. Da fotografia, né? Isso. E depois a gente vai galgando até chegar na faculdade, a longo prazo. Mas diga. Subindo. E aí, qual que é a história dessa mulher? Ela era do interior, era uma menina, e ela não tinha foto dela. E aí, todas era uma família grande e tudo mais, e todo mundo falava que ela era feia, desdentada, porque ela tinha problema e tudo mais. E o grande sonho dela era ter uma foto. E como que se fazia a foto? Na primeira comunhão. Era o único momento que tinha, né, de uma família pobre, do interior, né, de ter uma foto registrada. E aí, essa história corre, ela conta toda a saga que ela faz para isso, para ela ter uma foto, e o principal, quando ela viu a foto. Aí o vídeo, eu acho que é legal a gente passar para ter essa emoção. Achou? Então, vamos lá. Vamos esperar aí. Uhum. Meu sonho era me ver numa foto. Até os 9 anos de idade eu não tinha nenhuma. Nós éramos muito pobres, meus pais eram analfabetos. Ele ficava o dia inteiro catando coisas na rua e o que ele conseguia mal dava para alimentar nossa família. Nós éramos em 7 irmãs. Cada uma ganhava apenas um vestido novo por ano, no Natal.
Todas as minhas irmãs tinham fotos, que eram dadas por suas madrinhas. Minhas irmãs eram lindas, moreninhas, gordinhas, dentes brilhantes com sorrisos perfeitos. As vizinhas e as amigas da minha mãe se derretiam com a beleza delas. Nunca fui de fazer favor para vizinho. Não queria virar uma empregada doméstica. Eu queria mais. Meu sonho era ser professora. Sempre fui a mais feinha das 7. Preta, magra, ainda por cima desdentada. Tive um problema sério, uma doença na gengiva. Meus pais não sabiam o que era. Todos meus dentes doíam e sangravam. O médico falou para tirar meus dentes superiores, que já eram permanentes. Imagine uma criança com 9 anos de idade, magra, feia e sem dentes. O pessoal da rua, os vizinhos, todos me chamavam de urubuzinha. Quem tiraria uma foto minha? Era o terror dos fotógrafos. Na hora em que ele ia fazer uma foto, eu corria e ficava bem na frente da câmera. O fotógrafo gritava comigo, me dava carreira, me chamava de urubu. Dizia que eu perturbava todo mundo, que não dava sossego a ninguém. Eu corria e me escondia. Um dia, vi o retrato de uma garota do colégio com o padre colocando uma hóstia na boca dela. Fiquei louca. Jurei que eu ia tirar uma foto como aquela. Minha mãe não tinha como pagar uma foto para mim. Eu sonhava com as fotografias. Sabe o clique da máquina fotográfica quando bate a foto? Achava que era o fotógrafo quem fazia o som, não a máquina. Me escondia no meu lugar preferido, no tronco de uma grande árvore. Sonhava que estava sendo fotografada. Eu jogava o cabelo para trás, fazia clique, botava a mão no queixo, clique. Na minha imaginação eu tinha várias fotografias. Quando vi a foto da menina com a hóstia, sabia que era a única chance de eu ter uma foto. Entrei para fazer o catecismo na paróquia de São José. Era um sonho. Não perdia uma aula sequer. Uma semana antes da Eucaristia, minha mãe me falou que não tinha dinheiro para pagar a foto da comunhão. Entrei em pânico. Não queria ver ninguém. Olhava para o céu e perguntava a Deus: por que me fez feia? Por que me fez mal desenhada? Se eu fosse bonita, os vizinhos tirariam fotos minhas. No meio dos soluços tive uma ideia. Ia ajudar na limpeza da casa do padre e assim conseguir o dinheiro. Fui a primeira a chegar à igreja. Era madrugada do domingo, o dia da minha primeira comunhão. O padre falava demais, a missa não acabava. Cheguei a quebrar a vela de tanto torcer. Eu só pensava naquela foto, da minha colega, do padre e da hóstia. Cheguei a sonhar com aquilo, tive até febre na noite anterior. Delirei a noite toda. Quando falaram para formar a fila da primeira comunhão, corri. A primeira foto tinha que ser a minha, antes que a máquina quebrasse. Já tinha visto isso. A máquina quebrava e ele levava para Maceió para consertar. Ficava 2 dias sem aparecer. Era uma angústia. A igreja estava lotada. Vi o fotógrafo perguntando para minha mãe se ela tinha o dinheiro. No primeiro lugar da fila gritei: "Tá aqui, seu Zé Silva. Eu consegui o dinheiro, ó." Abri o livrinho do catecismo e mostrei o dinheiro. Todo mundo riu dentro da igreja, até o padre. Tentava me arrumar, abria a boca ao mesmo tempo em que olhava para o fotógrafo embaixo daquele pano preto. Pedia a ele que esperasse. Queria a hóstia entrando na minha boca. Não me continha de tanta felicidade. Na hora em que eu estava naquela empolgação, olhando para o padre e para a hóstia, só esperando o fotógrafo dizer clique, ele disse: "Olha o passarinho." Olhei para trás, olhei para o pano preto, olhei para a mão do padre e vi uma pomba branca. Desmaiei. Nem foto, nem hóstia. Quando acordei, estava na sacristia da igreja e ouvi as pessoas falando:
Ela não tomou café. Deve estar em jejum, achando que eu tinha desmaiado de fome. Vi uns vultos, levantei depressa e gritei: o meu problema não é fome. Cadê o fotógrafo? Cadê o padre? Eles achavam que eu estava delirando. Saí correndo. Não achei mais ninguém. Não lembrei mais da hóstia nem da comunhão. Só queria a minha foto. Minha mãe me acalmava dizendo: na próxima missa você comunga. Mas eu só gritava: cadê o fotógrafo? Cadê o fotógrafo? Infelizmente ele tinha sumido. Tudo tinha acabado para mim. O mundo tinha desabado na minha cabeça. Uma semana ajudando na limpeza da casa do padre, 7 dias ajudando a empregada. Uma semana inteira ralando com o único pensamento que eu estava trabalhando para tirar a minha foto. Minha mãe me pegou pelo braço, me puxou para casa. Emperrei. Olhei para minha mãe e disse: trabalhei, tenho dinheiro, cadê a minha foto? Eu quero a minha foto. Ela estava ficando envergonhada diante das pessoas. Falei mais: daqui eu não saio, pode a senhora me bater, fazer o que quiser. Ajoelhei-me, virei para a igreja e gritei bem forte: por favor, Deus, eu quero a minha foto. Minhas amigas tentavam me acalmar. Ainda soluçando, eu disse: a culpa foi do fotógrafo. Ele disse: olha o passarinho. Me apavorei e desmaiei. Minha mãe me pegou e me levou até a casa do fotógrafo. Fiquei na frente de um pano azul escuro, enquanto enxugava as lágrimas. Colaram a vela quebrada e me deram. Olhei bem para o fotógrafo, suspirei feliz e disse: seu Zé Silva, mesmo sem a hóstia, eu quero a foto. Mas faça só o clique, não chama o passarinho. Ele era o lambe-lambe mais famoso do bairro. Entregava as fotos em 4 horas. Era ainda de manhã. Minha mãe tentou me levar para casa, mas eu não quis. Fiquei lá esperando a minha foto. Adormeci, sonhei, delirei. O fotógrafo bateu no meu ombro para me acordar. Falei: só estava cochilando. Prestou, seu Zé? Entrei em sua casa e ele falou: aqui está. Peguei a foto, olhei para o fotógrafo e perguntei: sou eu? Não acreditava que estava vendo. Permaneci uns 15 minutos sem falar nada, nem uma palavra, até ele dizer: pode ir. Nunca tinha sentido o que senti naquele instante mágico. Foi um momento inédito, uma coisa que ficou marcada na minha vida. Andei o bairro inteiro. Queria esfregar a foto nas ventas de todo mundo. O que mais me impressionou é que eu não me achei feia, como diziam. Talvez porque estava de boca fechada e isso me deixou ainda mais radiante. Não sei se consegui comer ou beber naquele dia. Só sei que eu estava feliz. Dormi com ela ao meu lado, pregada na parede, coberta com plástico transparente para não sujar. Dormi como um passarinho. Aquele foi o dia mais feliz da minha vida. As palavras do fotógrafo soaram no meu ouvido como uma melodia. Você é a menina mais inteligente e bonita que eu já fotografei. Hoje, sou diretora e proprietária de uma escola com mais de 500 alunos em Maceió. A minha sala na diretoria da escola é forrada de fotos, minhas e dos meus filhos, dos meus alunos e ex-alunos. Tenho foto de todo jeito. Sei que é uma coisa feia, mas cada louco com a sua mania. É uma coisa minha e eu gosto. A foto da primeira comunhão até hoje guardo comigo, porque ali está o começo da minha vida. Lembrança do dia em que descobri que eu realmente existia.
joia, professor. E aí? Foi um desafio muito grande fazer esse vídeo. Todas essas fotos foi do primeiro salão nacional que o Fotoclube ABC Clique fez. E eu estava desenvolvendo um curso de cinema. Então foi um desafio pegar esse texto, que é muito forte, é um texto falando da importância da fotografia que tem para a pessoa, tanto que ela fala no final, né, que ela enche todas as paredes. Por quê? Porque ela se viu. Pela primeira vez ela se viu. Então a fotografia tem esse poder, né? Sim. É um poder muito forte de trazer isso. E aí o Fotoclube desenvolveu isso, eu estava com essas fotos, pedi autorização para ela para fazer, e esse vídeo foi para justamente divulgar o Mas salão. sabe, professor, diante disso, nós já tivemos a oportunidade aqui, essa é a terceira vez, falarmos de fotografia, e vocês fazem parte da Associação das Entidades Usuárias do Canal Comunitário em São Caetano do Sul. Vocês podiam, seguindo as normas legais, viabilizar, pelo menos cada 15 dias, um programa que falasse sobre aula de fotografia, Sim, sabe? Poder fazer um E quem curso ao sabe eu vivo aprendo... aqui. Exatamente, por que não? Porque eu vi na grade, eu tenho a vida muito corrida, então não dá pra gente ver tudo. Mas outro dia eu vi, Eric, eu não sei, nem perguntei pro Eric nem pra Valéria, a gente viu umas aulas de português. Ah, Mas aula de português todo mundo tem acesso. Agora, a essa maravilha aqui, eu sou suspeita para dizer, né? eu também. Sabe, mas a gente podia, porque já que a França permitiu que fosse de domínio público, e a gente até entende porque a França fez isso, né? Certamente o Grande Oriente deve ter ajudado. Nós estamos também na oitava do Grande Oriente, né? Dia 20 foi o grande dia. Amanhã terá uma homenagem para todos os tios lá na Câmara Municipal de São Caetano, né? E nas mais variadas cidades do Brasil. Isso é muito importante. Não, Pensa com carinho, vamos de repente... desenvolver essa ideia sim. A gente Levar traz aí, essa informação se a todo trouxer mundo. gravado, sai acho que por R$50 por mês. Então vai ser fácil. Vai ser fácil? Mas então... É mais caro o Uber para vir para cá para trazer. Para trazer? Ah, tá joia. Mas tudo isso que foi dito aí, essa senhora parece-me que tem uma escola depois disso. Isso, depois ela conta, né? Esse texto foi premiado, foi um concurso de uma revista, ela ganhou esse texto, isso aí dos anos 90. Esse texto chega na nossa mão, num curso que eu estava fazendo, inclusive era no Senac, e eu guardo com muito carinho, e aí eu falei, pô, é um texto muito forte, eu dava para meus alunos lerem, né? Justamente dessa importância da fotografia para uma criança, né? Hoje, qualquer criança tem um celular. Quem locutou aí foi, a voz era da Vânia. Da Vânia, justamente. Vânia, tá joia, viu? Você já pode tentar fazer rádio. Ou vir aqui me substituir. Vem cá, diga. E aí, então, veio essa oportunidade com essas imagens de fazer passar por essa linguagem, esse texto forte dela, né? E com essas imagens que são imagens premiadas. Então, tem tudo isso. Essas daí. imagens que você disse são as imagens do salão. Foi o primeiro salão do Fotoclube, né? Entendi. E é muito legal o Fotoclube indo para o lado do ABC Clique agora, comentando um pouco. A gente acabou de fazer uma Bienal. E o que é toda essa fotografia, né? É o principal expoente do pessoal de fotoclubista. É mostrar a foto, né? Porque hoje, até as garotadas, tudo mais, põe no Instagram, põe lá, e você não materializa. O que é materializar? Está na parede. É que foi tudo muito rápido, sabe, professor? Eu peço desculpas, mas eu já deixo aberto aqui o queremosluz.com para a próxima vez, porque eu não sei se você teve tempo de ver, mas a revista D, que acompanha o Estadão, eu não sei se o senhor chegou a ler, não vi. a capa dela, na semana passada, né? Porque a gente recebe no sábado ou na sexta-feira, o mundo da fotografia. Ah, sim. Inclusive tem lá as aulas que o Celso Vick está dando e várias exposições também gratuitas. E falando dessa importância de levar a juventude para valorizar e não ficar só fotografando e jogando no Instagram porque eu fico pensando aqui, indo para o lado nosso digital e da memória, né? Porque a fotografia porque tem é o a ver problema da memória. Imagina você que tem o Orkut e você tinha todas as suas fotos no Orkut. Onde estão elas agora? Nem na nuvem, né? Nem na nuvem, não tem mais, você não tem mais acesso. Então está todo mundo jogando, por exemplo, no Google Fotos. A Google é uma potência, até quando? Pois é. Aí, teus netos, teus sobrinhos, um dia vocês vão querer recuperar essas imagens, e se essa empresa não existir mais?
Como que você pega? Bom, então precisa tirar as fotos e arquivar. Tem que ter. Tem que ter, porque já existe... E isso os professores devem passar nas aulas? Então, já existem pensadores falando que a nossa época vai ser uma época sem memória. Porque daqui a 300 anos, como que a gente recupera essas imagens? Não recupera. Não recupera. Onde que estão essas imagens? Aliás, outro dia eu recebi, só para ilustrar aqui, alguém me fez uma consulta por conta da teologia. A pessoa disse assim, escuta, se for ter um processo de canonização e a gente precisar provar alguma coisa com foto, como é que faz? Eu falei, se vocês não arquivaram, não vai ter. Não vai ter. Quer dizer, é bem a história da França, vai repercutir em tudo. Vai. Em todos os universos da humanidade, da antropologia, né? Ou seja, o sistema digital não dá para fugir dele, né? Hoje a tecnologia está aí. A questão é, como você guarda? Como você armazena? Certo? Quer dizer, como você tem acesso? Né? Eu até brinco, papel fotográfico, o papel, ele pega fogo, certo? Ele some também. Mas não é tão virtual como a imagem digital. Não é uma coisa, por exemplo... o pendrive no HD não vai pegar fogo tão fácil, Então, né? mas tudo bem. Agora vamos pensar, né? Uma coisa para você pensar. Imagina que você tem suas fotos num CD, que muita gente fazia isso. Pegava as primeiras e gravava no CD. Qual o computador que hoje lê CD? Acho que lá em casa dos 3 só um. Que a gente só deixa para isso. Então, mas ele quebra, o que você faz? Muita gente não vê. Muita gente tem filme em VHS. Como que você vê hoje VHS se você não tem mais videocassete? Não, eu tenho um lá que eu ganhei do Jorge. Então. Aliás, um grande abraço pro Jorge, porque ele disse que quando ele tem tempo, ele nos assiste. Aí, as mídias, aí o que a gente fala? O suporte, a mídia, onde que tá essas imagens? Hoje está todo mundo jogando na nuvem. Né? O que é nuvem? É um computador de alguém que está ligado. E você acessa, né? Porque nuvem é muito bonito falar, mas na verdade existe um HD lá dentro do Google que está gravando essas imagens para você. Que eles convencionaram chamar de nuvem. De nuvem, né? Por quê? Porque você acessa pela internet. Tudo bem. Hoje está lá. Hoje é grátis. Hoje você vai lá na tua conta, você acessa. Né? Por enquanto. Qual é o momento que essa empresa, como aconteceu com a Kodak, que era a maior de todas, pediu falência? Que não funciona mais. Que dá um problema. O que aconteceria, por exemplo, se nós tivéssemos uma... É um absurdo que brotou agora, né? Se a gente tivesse uma guerra digital, você querendo apagar a memória, por exemplo, vamos supor que lá na Rússia, né? Porque do outro lado, ideológico inclusive, queira acabar com tudo aquilo que o mundo ocidental tem armazenado. Pode acontecer, guerra, né? O primeiro vírus que foi feito, vírus eletrônico, foi feito pelos Estados Unidos para atacarem as centrífugas de urânio do Irã. Então, esse é documentado, foi o primeiro vírus, ou seja, um programa de computador especialmente para destruir outro programa de computador. Entendi. Tá certo que hoje a parte de... Tem vírus para tudo quanto é lado. Não, e tem todo o outro lado, né? De proteção, né? De proteção. Então, a mesma coisa que hoje você tem um cartãozinho aqui, que você vai estar gravando as suas fotos, né? Esse aqui é um cartãozão, que as imagens estão aqui. E se perde isso, né? Se você não acha mais, se você não tem equipamento que lê isso, então se você não tem onde ler, você não tem as fotos. Acabou. Mesma coisa você escrever um livro em outra língua que você não sabe qual é. Você nunca vai ter mais acesso. Então a importância da fotografia está aí nesse caminho da memória, né, de você resgatar. E isso eu já ouvia lá atrás. Não é bom, presta atenção. Você que fala que eu fico fazendo cópia, não é bom deixar só no Facebook. Mas jeito nenhum. Eu vou te comentar 2 casos. Um que aconteceu muitos anos atrás, lá quando caiu aquele prédio do Rio de Janeiro, do Narras, né? Lembra? Que sim. E aconteceu de novo essa desgraça agora em Mariana e depois em Brumadinho. As pessoas perderam tudo. O que elas mais choravam? Além da perda humana, mas quem não perdeu a perda humana e teve a perda material era a sua memória. Porque documento você tira outro. Certidão você tira outra. Mas se você perdeu as suas fotos... Eu estou procurando a minha até hoje. E aí o que acontece? As pessoas falavam, minha vida começa de hoje para lá. Eu não tenho passado. Eu tenho na memória, só na minha memória, mas eu não tenho... Se der um Alzheimer, tchau. Acabou. Você não tem isso. Por isso que eu falo, eu tenho fotos preto e branco do meu pai, da minha mãe, do meu avô. O que eu estou deixando para minha filha?
para meus filhos, para meus netos? Na nuvem? Eles vão ter acesso a isso? A nuvem vai existir? Então, são perguntas que grandes 5 gerações, por estudiosos, exemplo. nós vamos não ter memória. Apesar de tanta produção, não se sabe o que faz com essa produção. Mas aí que a gente precisa fazer? Nós precisamos produzir, né? Acho que nós temos aí essa questão da fotografia, desde o selfie, que você está lá Sim. mostrando o prato que você come, né? Também Aquela tem coisa. gente que exagera, né? Exagera, né? Aliás, aquele projeto que o senhor tem aí, você tem aí Dos agradecimentos. dos agradecimentos dos 365 dias, como é que é aquilo? Aquilo também tinha a ver com fotografia ou não? Tem. Inclusive, esse projeto foi numa palestra que ele teve, do Ulrich Hans, e o Ulrich falou, é uma coisa budista, né? Sim. No sentido de, agradece uma vez por dia. Então, você pode rezar, você faz o teu terço, você pode agradecer de outras formas, mas como é agradecer com fotografia? Né? Então, estou agradecendo o quê? Então, hoje eu vou agradecer minha presença com você aqui. Depois a gente faz uma foto e publica essa foto. Mas eu como professor de fotografia, inclusive, não vou ficar registrando simplesmente acontecimentos. Muito obrigado pela água que você me deu. Não, eu quero uma parte estética também. Né? E esse é o grande desafio. Isso aquele soldador na janela? Então, justamente. Né? Temos sempre... no meu projeto, eu busco uma parte estética das imagens. Então, quem quiser assistir meu Instagram, né, seguir meu Instagram, Ailton tem, @Ailton tem. Então, eu tenho lá, por isso que tem... Eu tenho já mais de 100 fotos nessa sequência, né? O meu ano está muito demorado, porque não é todo dia que eu consigo produzir fotos. E aí eu não me... Para aquele objetivo que você se propôs, né? Justamente. Eu não... Tanto é que eu não tenho rezado também em cima delas, porque eu também não estou tendo tempo. E aí nessa brincadeira, que eu acho que é super legal, e inclusive eu teve... pessoas que falavam, nossa, adorei que você está fazendo isso, é muito importante. E aí você começa a atingir outras pessoas que você nem imagina. Sim. Né? Nem imagina. Imagino. Então, e uma das pessoas foi a minha diretora da escola, que ela falou, gostei do que você está fazendo. Eu nunca imaginei que ela me seguia. Olha só. E é então, bem legal isso daí, saudação, né? Para ela, está lá no Alcina. Alberti, justamente. Então, olha, saudação, professora. A casa que está às ordens, o programa Queremos Luz. Quando quiser divulgar alguma coisa do Alcina, peça licença a seus superiores hierárquicos, mas a casa está aberta. Né? Mas continuando aqui, já para a gente fechar, porque o tempo urge, você viu como com certeza, e o tempo é implacável com a fotografia também, e mesmo no vídeo. Né? Mas parece-me que vocês têm, assim, algumas atividades para continuar esta memória da imagem. Como é importante, qual é a importância da luz para a fotografia, professor? A luz é tudo, né? Não existe fotografia sem luz. Né? Ninguém faz luz no escuro. Pode ter a tênue, uma Quer vela, dizer que eu alguma acertei coisa. subjetivamente? Com certeza. E aí, né, a questão da velocidade, né? Então, você controla, na verdade, a fotografia controla esses dois parâmetros. Quantidade de luz e a velocidade que essa luz vai deixar. Então, é a questão do analógico da asa, do não sei o quê? Exatamente. O que era a asa antigamente? O asa, o ISO, né? Hoje que a gente fala, qualquer celular você tem o ISO, é a sensibilidade desse sensor, que era do filme, hoje é do sensor. Né? Então, você tem um equipamento lá que é sensível à luz. Né? Estou falando. Tem pessoas mais sensíveis e outros menos sensíveis, né, à luz, né? Sim. O equipamento é a mesma coisa, você controla isso. E como que você controla isso? Justamente pela lente. Quanto que entra de luz? E qual é o tempo que essa luz entra? Pena que não dá para demonstrar, dá? Não, mas eu tenho uma brincadeira lá da Bienal, se o nosso colega pode colocar, que é da Bienal, a 21ª Bienal, que tem uma brincadeira de velocidade com a imagem. Ah, é? Se ele puder Será colocar. que a gente encontra aí, Eric? Você está no queremosluz.com, seu programa das quartas-feiras, da Associação das Entidades Usuárias do Canal Comunitário de São Caetano do Sul. Hoje estamos aqui entrevistando o professor Ailton Tenório, um dos membros da ABC Clique, né? Sócio fundador. Sócio fundador, ele é o Matusalém de lá, né? É isso, primeiro secretário. Primeiro hoje. secretário na atual direção. E hoje está aqui trazendo um pouco para a gente da importância da luz. Então, está no programa certo. E aí, encontrou aí, Eric? Vamos lá. Soltar.
Isso daí, a gente está falando de velocidade, né? Sim. Isso é uma das técnicas que usa fotografias em alta velocidade, ou seja, você tira pequenas fotografias de tempos em tempos e aparece isso daí, né? Então, a montagem da Bienal lá na Pinacoteca de São Caetano do Sul, que foi um grande evento nacional que o ABC Clique fez. E aí tá os nossos sócios, conhecidos, amigos lá fazendo... Os voluntários lá. Os voluntários montando todas as fotos, aí mais 200 fotos. Isso são fotos? São fotos que veio do Brasil inteiro, né? Estava exposto até recentemente. E essa aí foi toda a brincadeira da montagem, né? Sim, sim. E aí que a gente fala nessa questão de falar de luz e falar de velocidade, então, nós estamos lá na pró-memória. Ótimo. Então, tem essa situação que o Fotoclube permite isso, né? Trazer fotos, né? E as pessoas tanto produzem como você vai lá para ver também fotos do Brasil inteiro nesse caso. E qualquer pessoa que gosta de fotografia pode se associar, com certeza. Associar. Com certeza. Aliás, tem as duas formas. Tem gente que só entra no site para ficar sabendo o que está acontecendo, né? Que às vezes não quer se afiliar, não sou fotógrafo, só quero ficar, né? De bituca, mas curte. E tem aqueles que a gente convida, quer passear com a gente, quer fazer os eventos, tá próximo, quer pôr as suas fotos a uma apreciação, a levar para um salão, fazer um julgamento, né? Nessa questão de como que você está a sua produção, né? Mas agora parece-me que vocês vão fazer um festival de fotografia em Paranapiacaba, como é isso? Isso, o festival já é o segundo, né? Nós estamos participando também, né? Não é nosso festival. Não são vocês. Nossa, é enorme. Tá bastante gente trabalhando lá. Do João Rusca, ele que é o organizador. Isso de 30 a 1º de setembro? Isso, no final de semana. Daqui não é o próximo final de semana. Né? Finalzinho de semana entre agosto e setembro. E nós vamos ter algumas coisas, e dentro de umas coisas é um desafio fotográfico. O que é um desafio fotográfico? Hoje está todo mundo trabalhando com essas grandes câmeras, né? Nós queremos que fotografe com o celular e coloca para num concurso, né? Você consegue fotografar com o celular? Né? Qual é a tua nível de qualidade com o celular? Então, por isso que é um desafio, né? Porque quem é fotógrafo quer pegar, quer fazer as regulagens, quer trocar a lente, quer fazer isso, aquilo, menos no celular. E hoje o celular é aquela máquina dos anos 1990 que você não tem nada, aperta o botão. Né? Só não tem o filme, né? Não tem o filme. Então, é um desafio que nós vamos lançar. Né? Isso está dando em primeira mão para você aqui no teu programa, porque ainda não está liberado. E nós fizemos um aplicativo para isso. Então, você abaixa o aplicativo do Fotoclube. E aí se inscreve. Você se inscreve e aí ele libera para você fotografar e subir as fotos. Então, vai ser super legal isso aí. Já fizemos um desafio anterior, no ano passado, de outros moldes, que eram com máquinas. Só que a pessoa tem que entregar o cartão sem editar, sem nada. E aí o desespero, porque todo mundo quer mexer no computador. E agora é outra, agora é com o celular. É uma diferençazinha. E o que é a Oficina PET 17 de setembro no Parque Celso Daniel? Isso é uma coisa bem legal, que ela já veio aqui no teu programa. Quem é? A Vanessa, olha só. A Vanessa, daquele pastor alemão. Nossa, é lindo, né? Sim. Eu tenho um videozinho aí dela falando em São Bernardo, para quem não conhece, se o Eric puder ela já colocar. Esteve aqui, lembra, Eric, dos 2 cachorrões? E tem Foram 2 que ela trouxe? Dois pastores. Pastores. Eu tenho um vídeo dela falando. E ela vai dar esta oficina aqui, grátis, né? Uma terça-feira, se eu não estou enganado, 17 de setembro. É uma terça-feira. Então, se você gosta do teu cachorro, você tem um pet super legal, o cachorro tem que ser sociável, né? Sim. Porque vai ter com outros cachorros. Porque me disseram que tem cachorros que é da rua, acaba sendo adotado, mas ele não tira a rua de dentro do seu coração. Então, ele tem que ser social de verdade, tem que ser social, né? Que nem como você falou, as cachorras delas aí. Né? Se você puder passar aí o vídeo, só para a gente ver ela falando. E para a gente recordar, né? Recordar, né? Então, mas qualquer pessoa que tem um animalzinho e que queira, olha só, a Vanessa Salezaro. Aqui na Pinacoteca de São Bernardo do Campo, eu fui convidada pelo Fotoclube ABC Clique e eu vou hoje fotografar, vou falar um pouquinho de fotografia de cães aqui com as minhas pastores alemães. E na quarta-feira eu vou falar um pouquinho de composição fotográfica, o que a gente pode fazer de diferencial nesse sentido. A gente vai fazer umas práticas bem legais, então tá todo mundo convidado, chega aí.
anos, eu comecei a fazer fotografias de cães. Cães soltos na natureza, em trilhas, né? Que eu faço junto com um adestrador. Então são muitos cães e elas vão junto. Então assim, eu acabei associando duas grandes paixões, né? A fotografia e os cães. O mercado hoje em dia de pets, ele aumentou muito, né? Principalmente de cães, né? Quer dizer, parece que 95% das casas tem cães, né? E os cães hoje são tratados como família. Então, assim, não só da parte de veterinária, que tem dentista para cachorro, tem oftalmologista para cachorro, ortopedista para cachorro, enfim, várias especialidades para o cachorrinho. A fotografia também agora tem isso. A gente faz ensaios com os cães também. Então é um mercado que vem crescendo cada vez mais. Eu acho que a tendência é essa. Muito legal. Mas, professor, o tempo corre mais rápido do que aquele filme, né? Do que a luz. Né? Mas parece-me que teve alguma coisa em São Bernardo. Aliás, a nossa saudação para São Bernardo, que ontem celebrou seus 466 anos. 466. E parabéns ao prefeito Orlando Morando, que finalmente inaugurou o piscinão, né? E olha, eu juro para o senhor que eu rezei para ter uma super chuva para a gente testar o piscinão. Mas ficou só na garoa, só ficou na garoa. Mas São Pedro disse que está providenciando. Mas diga, Ailton, como é que foi? Eu estou oficineiro lá em São Bernardo, né? O pessoal da cultura lá está muito forte a atuação deles lá. Uhum. Aí me convidaram, fiz o processo do edital, tudo, me escolheram. E aí eu estou ministrando um curso lá. E aí a gente aproveitou... E aos sábados, né? Aos sábados, aproveitou para levar eles num desfile. Porque todo mundo fotografa de fora para dentro. Então, quem está desfilando não fotografa. A gente inverteu isso. Eu tenho umas fotos, poucas fotos aí do pessoal fotografando. E olha lá, de dentro para fora, né? Então, nós estamos na pista, estamos andando. Pode ir passando elas aí. Legal. E aí era o público lá, que estava lá vendo. Né? Essa é uma das alunas, ela não quis desfilar, que ela estava lá. E aí os outros pessoal estavam lá. E toda... A recepção do pessoal, quando você vê um fotógrafo, eles faz pose, faz pose, brinca, e dá tchau, e quer ser retratado, certo? Olha só. Então, foi flagrantes que a gente pegou lá do pessoal. Com os alunos dessa oficina. Com os alunos. Essas fotos são todas minhas, mas eu estava registrando eles também, né? Eu estava pegando algumas cenas, até para mostrar para eles o que poderia... Nesse sábado... Você vai mostrar. A gente vai passar isso daí para eles. Olha lá, o prefeito. Olá, aí, nossa saudação aí. Justamente, 466 anos. Exatamente, é isso. Olha só. Então, a palavra é sua, a gente chegou ao final. Obrigada, Eric. Pedimos desculpas aí, mas amanhã a gente volta aqui com o programa Hora da Misericórdia. E a palavra é sua, professor. Muito obrigado por vir aqui nos socorrer. Eu que agradeço, sempre estarei disponível quando precisar. Eu acho que fotografia, para você que está assistindo, leve mais a sério, no sentido de usar a fotografia para você ter uma memória, para você mostrar para a sua família daqui a 20, 50 e deixar para os seus descendentes. Como que era hoje? O que aconteceu no dia, né? Mundial de Fotografia, foi dia 19 Mas hoje, de 2019. No dia 21 de agosto de 2019, né? Exatamente. Eu que agradeço de novo, Piedade. Estaremos aqui. Vamos pensar no projeto, trazer aula de fotografia aqui, falar de fotografia aqui. Vamos. Isso também é utilidade pública e tem a ver com o canal comunitário. Muito obrigada, professor. Eu que agradeço. O nosso Eric, muito obrigada. E a gente tá junto. Vamos juntos. Vamos juntos. Obrigado, Eric. Toda a equipe.